Oi, oi, pessoal, tudo bem? Começamos mais um Essa Tem História e a gente, passou a nossa temporada ali de seleções e volta a falar de times e a gente vai falar de times internacionais de novo. Hoje a gente lembra um passado recente, o Manchester City de Pep Guardiola, campeão da Champions League. Porque assim, faltava Champions para aquele time do Pep Guardiola. Já haviam vencido a Premier League, já tinham empilhado um monte de títulos, mas e a famosa? Faltava ela, a famosa Champions. E ela veio na última temporada 2022-2023, com o tão sonhado primeiro título da Champions League para o Manchester City. Eu sou Ludmila Kandal, esse é mais um Essa Tem História e hoje a gente fala de um assunto que eu gosto muito, o UEFA Champions League. E assim, quem eram os comandados de Pep Guardiola e que vestiram essa aqui? Se a gente olhar no papel de fato, olha só. Rodri, Gundogan, De Bruyne, Cometa Haaland, goleiro Ederson, e só aqui, não preciso nem falar o time inteiro, né, minha gente? A gente já sentiu o peso dessa aqui e o peso desse time. O City já dava indício que poderia ser campeão logo na fase de grupos, foram sorteados no grupo G da competição e tinham ali como adversários, vou citar pra vocês, Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhague. De boa, óbvio que eles iam passar, mas vamos relembrar essa fase de grupos. A gente viu aí a fase de grupos, claro que dava pro City passar em primeiro e assim o fez. Fez 14 pontos, teve 4 vitórias, 2 empates e rolou até umas goleadas aí nessa fase de grupos. Fez 4-0 pra cima do Sevilha, 5-0 pra cima do Copenhague. Beleza, time que quer ser campeão não pode se intimidar de jeito nenhum. Bora para a próxima fase. Manchester City e Red Bull Leipzig fazem o primeiro jogo aí dessas oitavas de final e o primeiro placar, a gente olha e fala assim, caraca, pode ser que o Red Bull deu um trabalhinho ali pro City, porque foi 1-1. Se o primeiro jogo na casa dos alemães foi pegado, foi até de certa forma equilibrado, em casa o City passou o carro. Simplesmente 7-0 e aqui, claro, chegou a hora de eu falar dele. Erling Haaland, o famoso cometa, o extraordinário, meu Deus, me faltam adjetivos, faz 5 gols nesse jogo. E é tão absurdo que o Haaland faz nesse jogo porque ele chega a ser o terceiro jogador na história a marcar 5 gols numa Champions League. Só o Haaland, aí por causa desse jogo, Luiz Adriano brasileiro e Messi. Somados 5 gols de Haaland, quem faz os outros 2? Gundogan e De Bruyne, outras estrelas ali na mão do Pep Guardiola. Nas quartas de final, olha só a Alemanha de novo no caminho do City. E aqui um jogo um pouquinho mais parâmetro para o City nessas quartas de final. Por quê? Porque eles pegam o Bayern de Munique, um pouco mais forte, que o Red Bull Leipzig, e fazem 3-0 no jogo de casa. O Rodri faz um senhor golaço nesse jogo, Bernardo Silva marca também e, claro, Haaland deixa o dele, 3-0. E aí, o caminho ali para essa semifinal já estava sendo trilhado, mas faltava o jogo na Alemanha, né? E no jogo da Alemanha eles não tiveram tantas surpresas não. Apesar do empate, o Haaland abre o placar para o City nesse jogo, depois o Kimmich empata. Tudo de boa, o placar de 3-0 assegurava a classificação então para a semifinal. E é aqui que o bicho pega. O City tá na semifinal, cumpriu o dever de casa, foi muito superior aos adversários, mas assim, quem é que estava no caminho do City? Nada mais, nada menos que o maior campeão da história da UEFA Champions League. Claro, eu estou falando do Real Madrid. Talvez o duelo mais esperado atualmente do futebol mundial. City e Real e City. A gente sabe que nessa temporada também fomos presenteados com outro duelo desse, mas com desfecho diferente. Beleza, aqui a gente vai falar de City campeão. Acho que dá pra gente dizer que é muito mais do que um clássico europeu, né? Claro, um excelente jogo em Madrid, as duas equipes prometem e cumprem, mas ali rolou um empate, 1-1. Vini Júnior abre o placar pro Real Madrid e aí o De Bruyne busca o empate. Ou seja, a decisão ia ficar pra casa do City em pleno Etihad Stadium. Mas aí será que eles iam ser surpreendidos pelo Real Madrid, a camisa mais pesada da Champions League na história, em casa? Não. O City goleia o Real Madrid por 4-0. Akanji faz 1, Bernardo Silva, o português, deixa 2 e para fechar ali, quem marca? Julián Álvarez faz o último para mandar o Real Madrid de volta para casa porque era o City na final. Vocês sabem que o Essa Tem História gosta de um bom goleiro, né? Então eu tô guardando essa história pro final porque o destino reservou pro Ederson uma final histórica pro goleiro do City. Ederson esse que faz 3 defesas só contra o Real Madrid porque o City de Guardiola anula Vinícius Júnior e Benzema. Sendo assim, bora pra final.
Como é que o City chega para essa final? Eles já haviam perdido a única vez que chegaram até uma decisão de Champions League pro Chelsea. Então estavam assim, tendo a segunda chance de vencer uma Champions e o adversário era outro, era Internacional. E aqui, o momento de Pep Guardiola também poder ganhar uma outra Champions depois que saiu do Barcelona. E do outro lado, a Inter não chegava a uma decisão de Champions há 13 anos. Seria um azarão desafiando os Citizens? A gente já sabe a resposta. Pela primeira vez, o City foi ameaçado nessa Champions. E aí, o Ederson aparece e faz um milagre. Ele pega uma cabeçada, mas uma senhora cabeçada do Lukaku e salva o City. O jogo continua apertado, tenso, com cara de final. A decisão ficava pro segundo tempo, pelos pés de Rodri, que marca e faz o gol do título, do primeiro título do City numa Champions. Era a consagração perfeita para a equipe do Pep Guardiola. Mas vamos falar dessa camisa, então, que vestiu Haaland, De Bruyne e companhia. Clássica, mas ela é muito bonita e daqui a pouco a gente já fala desses detalhes aqui na manga que eu acho que deixam ela mais chique ainda. Mas a gente olhando assim, duas coisas que chamam muita atenção. Tudo centralizado. No meio e aqui em cima, claro, o escudo do Manchester City, 1894, ano de fundação da equipe, logo aqui em cima, perto do peitoral. Embaixo, a fornecedora de material esportivo do Manchester City, que é a Puma, e tá com o time desde 2019. Inclusive, esse contrato da Puma com o City é uma bela de uma grana, porque são 86 milhões de dólares por ano. É muita coisa, mas a gente acabou de ver que a Puma deu sorte pra eles, né? E logo aqui embaixo a gente pode ver a Etihad Airways, que aí sim é um patrocínio histórico pro City. Eles estão com o time inglês desde 2009. E se a gente vê o todo dela, ela não tem muito segredo. Toda azul clara, cor do City, mas o que chama atenção, além dessa texturinha aqui bastante comum nas camisas da Puma, que a gente vai mostrar no detalhe, olha só essa manga e essa gola aqui nesse elástico nos tons de vinho e branco, que dão um outro acabamento para a camisa, deixam ela mais chique e aí deixam elas mais cinturadas também, porque é um elástico, a manga fica mais bonitinha ali, que é uma novidade nessa camisa aqui do Manchester City. A Puma aparece de novo aqui nas mangas, um pouco antes do detalhe em vinho e branco, tem nos dois lados. E aqui a gente tem em cima um patrocínio menor, né? Mas estampando as mangas da camisa do City também, a Nexentar, que é uma empresa de pneus. Camisa que venceu o Champions League, tem muita história. Chegamos ao final de mais um Essa Tem História. Muito bom falar de futebol europeu. Gosto muito de Champions League, diga-se de passagem. Mas agora eu quero saber de você, já que a gente voltou a falar de times, né, mesmo que internacionais, me conta aqui nos comentários qual foi a sua primeira camisa de time, de quem que você ganhou, de quem que era, se você ainda tem guardada. Me conta que eu quero saber. E é claro, não se esquece de curtir, compartilhar, mandar pro seu amigo e se inscrever no canal do CNN Esportes para acompanhar todos os episódios do Essa Tem História. Até a próxima e eu te espero no próximo episódio do Essa Tem História.